Conta um Conto apresenta de Clarice Lispector, Mineirinho. Narração Marcelo Fávaro. Suponho que em mim, como um dos representantes do nós, que devo procurar porque está doendo a morte de um facínora. E porque que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram Mineirinho do que os seus crimes? Perguntei à minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o que sente, o de precisar atrair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade, diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga, com alguma raiva de mim que estava mexendo na sua alma, e respondeu fria: o que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que mais do que muita gente que não matou. Por quê? Bom, no entanto, a primeira lei, a que protege o corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer. E assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, bem, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, no quinto e no sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no 10º, minha boca está trêmula. No 11º digo com espanto o nome de Deus. No 12º chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim como o primeiro dever que eu seja sonsa. Porque eu não exerço a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da cama está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos. Até que 13 tiros nos acordam. E com horror digo, tarde demais, 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que ao homem acuado, que a esse não nos matem, porque sei que ele é o meu erro. E de uma vida inteira, por Deus, o que se salva às vezes é apenas o erro. E eu sei que não nos salvaremos enquanto nosso erro não nos for precioso. Meu erro é o meu espelho, onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir em sua carne e me espantei e vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva.
Em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo, se ele viveu até o 13º tiro onde eu dormia? A sua assustada violência, a sua violência inocente, não nas consequências, mas em si inocente como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo que nele foi violento é em nós furtivo, e um evita o olhar do outro para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência arrebentada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança, pousando sobre a sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem e enfim se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito. Também eu não quero esta casa. Eu quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo em Mineirinho. Essa coisa que move montanhas e é a mesma coisa. Essa coisa que move montanhas e é a mesma que o fez gostar, feito doido, de uma mulher. E a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida que, se for pisado, se transforma em algo ameaçador, em amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem, não porque eu tenha água, mas porque eu também sei o que é sede. E também eu, que não me perdi, experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes dele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca, essa casa cuja porta protetora eu tranco tão bem. Essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé. E Mineirinho viveu por minha raiva, enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus fabricado no último instante abençoa às pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes da minha casa é a certeza de que sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila, e que outros furtivamente fingirão que estamos todos certos e que nada há a fazer. Tudo isso, sim, pois somos os sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa e, sobretudo, procurar não entender. Porque quem entende desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo. Uma coisa que entende, essa coisa que fica muda diante do homem sem gorro e sem os sapatos, para tê-los ele roubou e matou. E fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não. É desespero em nós, feito doidos,
nós o conhecemos. A esse homem morto onde a grama de rádio se incendiara. Mas só feito doidos, e não como sonsos o conhecemos. É como doido que entro pela vida que tantas vezes não tem porta, e como doido compreendo o que é perigoso compreender. E só como doido é que sinto o amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo, e não for pela confiança, se não for pela esperança e pelo amor, então miseravelmente pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras, e esta seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta todos que temos que falar por um homem que se desesperou, porque neste a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que lembrasse de que a nossa grande luta é a do medo, e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo, uma justiça que se olhasse a si própria, que visse que nós todos, lama viva, somos escuros, e por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos, e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante, está sendo morto um inocente. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que se foram se tornaram as palavras que me fazem dormir tranquila. Mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil. Eu quero o terreno. Fim do conto Mineirinho. Então, gente, eu escolhi esse conto aqui para ilustrar bem o momento que a gente está passando. Muitas vezes a gente que até a nossa juventude nunca desejou mal para ninguém, não vê uma briga na rua e fica extremamente aterrorizado com a violência. Eu, por exemplo, apesar de eu ser uma pessoa muito grande, muito volumosa, eu sempre odiei violência, nunca gostei de ver cenas de espancamento. A gente mora aqui em São Paulo, teve algumas oportunidades de presenciar violência, e quando a gente está próximo assim, a gente, pelo menos eu, experimento uma sensação horrível. E é claro que aqui, pessoal, vocês podem problematizar, falar a questão aí. Mas quando o cara mata um pai de família, não vem nenhuma Clarice Lispector falar, fazer conto, poesia, porque o pai de família também não tem como se defender, e o vagabundo é um CPF a menos, tal. Sim, fica... O problema não é, na minha opinião, você... O cara pagar pelos seus atos, e muitas vezes no momento de desatino ele acaba pagando com a própria vida, porque de repente você, num 5 minutos de fúria, o cara entrou na sua casa, fez um mal para sua família, você acaba, você está num momento que você consegue de repente reverter a situação e acaba matando um bandido dentro da sua casa num momento de fúria, e outra pessoa está do lado ali assistindo o vídeo ou vendo. O problema não é nem tanto, na minha opinião,
esses 5 segundos de fúria, e sim a gente assistir uma situação dessa e sentir prazer, e sentir feliz, e deitar na cama e falar: nossa, que delícia, que coisa maravilhosa, meu Deus. Eu vi um lixo, na minha opinião, né, na opinião da pessoa ali, sendo morto. Que coisa gostosa. Isso faz bem para o meu espírito. A gente sabe que esse é um pensamento bem perigoso, bem destrutivo. Bom, pelo menos na minha concepção aí. Então, quando ela fala que quando um cara desse morre, nós todos falhamos como sociedade. Aí a pessoa pode falar: eu não fiz nada de errado não, eu trabalho, pago meus impostos e tal. Mas a sociedade, eu entendo aí esse conto como um grande barco, né? Não somos nós cidadãos de bem contra os que não são cidadãos de bem. Todos estão dentro do mesmo barco. E para o barco dar certo, todo mundo tem que estar bem, né? Todo mundo tem que ter condições, né? Você tem que investir no desamparo dessa pessoa que acaba entrando pro crime. E a gente sabe também que tem muita gente que entra pro crime por pura maldade. Tem gente que tem maldade no coração, não foi questão de governo ou de falta de amor, de carinho da sociedade, dos pais, né? Tem gente que simplesmente sente... Não sou formado em psicologia para entender isso, mas né, tem gente que a gente realmente vê que tem esse gosto de fazer mal, né? Então é uma forma de dizer que a sociedade falhou com essa pessoa, né? Mesmo eu não tenho feito aparentemente nada de mal para essa pessoa, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então eu vou parar de devagar aqui sobre esse conto, porque realmente é um conto muito forte, que atrai muita polarização, e eu não gosto de polarização no meu canal, não gosto de xingo, não gosto de hater no meu canal. Quer problematizar de uma maneira saudável, falar: ó, Marcelo, realmente esse conto aí traz uma reflexão, mas eu ainda assim sou a favor de que pessoas que já demonstraram não ter jeito na sociedade deve ser cancelado o CPF dessa pessoa. Essa pessoa deve ir para um outro planeta. Você tem há formas e formas de você fazer. Não precisa ficar ofendendo, xingando e levando para um lado político, né? A gente tem essa condição de conversar, falar: eu vou entender, eu vou falar: não, realmente, se ocorresse na minha família, por exemplo, o cara entrar na minha casa e barbarizar e bater no meu pai, eu ter aquela oportunidade em 5 minutos, se eu perdesse a cabeça, provavelmente, no mínimo, machucaria uma pessoa que tá ali batendo no meu pai, por exemplo, né? Só que o Estado, ele não pode se dar ao luxo de ter esses 5 minutos de fúria que eu talvez teria, né? Porque uma instituição, ela não pode ser emotiva, ela tem que dar Porque, imagine só, se deixar na mão desses deputados a decisão de quem vive e quem morre, hoje a gente vai estar matando estupradores e pedófilos e sequestradores, mas isso é uma máquina, que tem fome. Esse negócio de matar é uma máquina, né, que cresce. Essa máquina cresce. Então amanhã depois vamos matar o traficante também. Amanhã depois, quando você vê, essa máquina cresceu tanto que ela já está matando gente que não tem nada a ver com a proposta inicial. Entendeu? Já, como a gente viu aí em outras situações na história da humanidade, a morte de pessoas que simplesmente não concordavam com a visão do governo. Não quero entrar nessa questão política também, porque esse é um canal estritamente fora dessa questão, mas que trata de literatura trata de sociedade, e eu já falei demais. Foi um bom conto. A Clarice, ela enumera aqui, a partir do momento ela fala: no tiro 1 eu senti isso, no tiro 2 eu senti aquilo,
No 7º e 8º, eu ouço com o coração batendo de horror. No 9º e no 10º, minha boca está trêmula. No 11º, eu chamo o nome de Deus. Você vê? Técnica, pura técnica. Como ela sabe escrever, a gente fala, Clarice Lispector virou um clichê, hoje todo mundo cita Clarice Lispector, virou um negócio meio até brega, né? Principalmente quando a gente cita sem contexto ou fora do contexto, ou até contra o contexto do que ela estava dizendo, né? Mas não, ela é genial, sim, ela é uma dama, uma mulher da literatura mesmo, né? Assim como a Cecília Meirelles, né? Com tantas outras incríveis mulheres. Por isso que eu quero dizer aí, se você é mulher, eu recebo bastante texto de novos escritores, principalmente homens. Inclusive o nosso canal, as estatísticas, 85% do público é de homens. E eu fico estarrecido, como que não tem mulheres num canal de literatura? Vocês precisam se mostrar. E você, jovem escritora, menina, igual a Gabriela, né? A menina mandou um conto tão incrível para mim. Mandem contos, mandem contos. Mandem contos para eu dar uma olhada, de repente gravar aqui no canal. É uma forma, né, da gente trocar essas informações, porque um dia traz um clássico como esse da Clarice Lispector, outro dia traz um escritor que ninguém conhece, vai ter a oportunidade de conhecer. Então, obrigado por ouvir até essa parte aqui, foi bom bater esse papo com vocês, e eu vou desenrolar melhor essa ideia aí dos novos escritores em um vídeo, ok? Até mais, pessoal!